E passa a palavra ao representante da ABRA-PCH, o Plínio Pereira. Cumprimento o André e a equipe da ANEEL, demais participantes. Eu entendo que aqui nós estamos discutindo, embora não seja colocado mais o ponto da hierarquização, mas eu acho que também temos que falar um pouco da questão de análise de projetos. Com relação à questão da hierarquização, eu acho que essa minuta da alteração do artigo 22, ele precisaria ser complementado, porque essa previsão de que a consulta aos empreendedores e a possibilidade de que eles concordem com que ambos ou mais de dois concordem de parto para a hierarquização, ela não vai acontecer, porque aquele que não comprou terras ou que tem menos terras, ele não vai concordar. Então, na prática, embora eu considero que isso é um avanço, daí nós temos tido reuniões aí com o doutor André, com a ANEEL, eu tenho um processo aqui há mais de 4 anos que eu tenho cobrado da SGH para fazer hierarquização, e já estava recebendo a cada 6 meses, mais ou menos, uma resposta padrão. A ANEEL está aprimorando os procedimentos. Eu até encaminhei essas cartas para a diretoria. E a gente está vendo que, na realidade, essa audiência aqui não vai ter ninguém divergindo dela, só alguma pedindo acréscimos ou mais coisa, mas a essência ninguém diverge. O que eu sugeriria é que também, conforme já conversei com o pessoal da ANEEL, com a assessoria jurídica, não dá para suprimir essa questão da inversão, não dá para suprimir sem a consulta aos interessados, porque não poderia fazer uma legislação agora que valesse para o passado. Então, isso eu estou partindo desse princípio, porque se pudesse, eu sempre achei que a hierarquização tem que ser feita imediatamente após o aceite. Teve aceite, vai para análise. Vai para a hierarquização e depois da hierarquização analisa só do vencedor. Mas partindo do princípio que não é possível juridicamente fazer essa, como alguém sugeriu aqui, de eliminar essa consulta aos interessados, eu acho que ela não vai ter nenhum caso positivo, porque o perdedor, ele sabe que perde, ele vai na cidade, vai no cartório de registro, ele sabe que o outro vai ganhar e não vai aderir. Então, e o perigo é ainda perda de tempo com isso aí, 45 dias para correspondência e tal, pode ser um tempo grande. Então, a minha sugestão primeiro, bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu acho que tem uma questão aqui, que a análise de projetos, também, ela foi equivocadamente aqui durante uns 2, 3 anos, entendida como necessária a licença ambiental. Felizmente, isso merece comemoração, como disse o deputado, isso já foi superado. Então, ninguém discute mais isso. Isso não está escrito em lugar nenhum, foi uma interpretação equivocada. Tudo bem. Agora, eu acho que nós estamos fazendo aí essa audiência, a primeira vez que eu fui informado que ali ia acontecer, tem uns 2 anos. É quando eu estava brigando, como continua até hoje, para chamar uma hierarquização de uma PCH na Bahia. Então, como a gente gastou 2 anos ou mais, e isso ainda vai mais um pouco de tempo, e também eu entendo que não dá para ficar discutindo muito mais coisas, senão vira uma mudança da resolução toda, e aí isso não vai sair nunca. Aqui eu entendo que está saindo mais como uma interpretação, um esclarecimento, não tanto como uma mudança, porque eu não vejo nenhum lugar que fala que tem que ter licença ambiental. O artigo 12 fala em avaliação, acho que a palavra está errada, ele queria se referir à análise, e ele nem fala em licença. Ele fala que para fazer avaliação, para autorização, precisa de tratativas ambientais. Mas eu entendo que não se pode aprovar um projeto sem licença ambiental. Mas não fugindo do assunto, eu tenho 2 sugestões. A primeira é que pode-se manter essa questão da convocação aí, para ver se os concorrentes estão de acordo, com prazo mais curto possível, e criar uma possibilidade de que a ANEEL, ela, no caso, a obrigação da ANEEL havendo aceite, ela tem que proceder à análise. Não há nenhum lugar que fala que tem uma fase intermediária aí.
Ela tem que fazer análise. Isso parece também que é consenso, depois de tanto tempo. Então, quer dizer que eu colocaria duas coisas, talvez nessa mesma cláusula, pegando uma carona aí, dizendo, se consultam interessados. Em caso de não haver acordo entre os interessados, a ANEEL seguirá com a análise dos projetos e acho necessária a publicação de um despacho. Eu acho que a análise de projeto, e um projeto ser considerado em condições de ser aprovado, é um ato tão importante ou muito mais do que o aceite, que tem um despacho. Ainda mais que ele vai ser um documento de disputa, vai ser um documento que vai ter peso, pode ter algum recurso, briga na justiça. Então, eu gostaria de sugerir além desse comentário, que eu acho que na prática é um avanço, né? A ANEEL está tentando resolver, claramente, demonstrando, mas eu colocaria, tentar ver se é possível, na mesma... A gente pode até mandar em nome da Abra PCH, eu aqui falo também pela EMPA, que é a empresa que eu represento, que tem essa PCH já há 4 anos tentando fazer uma hierarquização, mas ver se dá para escrever como continuidade do texto, dizendo, e no caso de não haver concordância de inversão, segue-se a análise do projeto, com publicação do despacho daqueles que estiverem em condições de ser aprovado para posterior hierarquização, quando for o caso, disputas. E ficar claro isso, porque a ANEEL não está analisando projetos que não têm licença, mesmo sem disputa. Sem disputa, não teria razão para isso, mas é o que está acontecendo. Então, eu acho que é só isso, agradeço a atenção, muito obrigado.